todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, tá bom? No ano passado nós aprendemos sobre listas, então nós vimos listas ordenadas e não ordenadas, tá bom? Então nós aprendemos que listas elas são usadas para agrupar itens relacionados, tá? Então nós aprendemos que existe dois tipos de listas, tá? Tanto as ordenadas e não ordenadas. Nessa aula, tá bom? Nós vamos falar sobre imagens, tá? Então, nós vamos aprender a exibir imagens em página HTML utilizando o que? A nossa tag image, tá? E nós vamos também explorar os atributos essenciais, como, por exemplo, o src, tá? Que ele vai definir a origem da imagem e o alt, tá? Que é para fornecer ali um texto alternativo. Isso vai garantir acessibilidade e melhor experiência ali do usuário, tá? Bem, vamos colocar isso na prática. Bem, vamos aqui, tá? Antes de nós começar, eu vou abrir aqui a nossa aula de estrutura básica, tá? Que foi a nossa primeira aula. E eu aconselho você ver essa aula. Por que eu aconselho você ver essa aula? Porque eu falo sobre cada linha, tá? Sobre cada tag, sobre a estrutura básica do HTML, tá? E eu acho muito importante a gente aprender a estrutura, saber onde vai cada coisa, tá? Pra gente não ficar perdido depois. E aí eu falei, né, que eu só ia explicar naquela aula e eu não ia ficar toda a aula explicando. Por isso eu aconselho ir naquele vídeo, tá? E também porque eu falo sobre algumas exceções que eu acho importante você estar lá, tá? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? Eu criei aqui a nossa pasta, tá? Images. Eu criei aqui o nosso arquivo index.html. E agora, se eu apertar aqui Shift, ponto de afirmação, ele traz para nós a estrutura básica do nosso HTML. Vou clicar nele ou apertar Enter, ele traz para mim, tá? Que eu só vou mudar para PTBR, português. Vou colocar aqui images. Vou vir aqui na minha pasta e vou aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a minha pasta images, aonde eu tenho aqui o meu arquivo index. Eu vou abrir ele aqui. Não tem nada no corpo, então não tem nada aqui, tá bom? Mas já tá aqui o nosso título, tá bom? Que nós colocou. Agora vamos para a aula de hoje, tá? Então eu falei que a gente vai utilizar a tag image, tá bom? E a tag image, ele vai exibir uma imagem na nossa página. E como é que faz isso? Utilizando do atributo src, tá? Esse atributo src, ele define o caminho da imagem, tá? O que pode ser local ou um link alternativo, tá? Externo, enfim, tá? Bem, como é que eu faço isso? Então, eu falei que tem duas maneiras. Vamos primeiro utilizar um link, tá? Então, eu fui aqui no Google, tá? Somente para a gente poder estar só explicando, então eu vou utilizar aqui, tá? Só mesmo a fim de estudo, né? Então, não tem problema a gente pegar aqui essa imagem. Eu vou abrir a imagem em uma nova guia, tá? E eu vou copiar esse link. Vou colocar esse link aqui, tá? Então, esse aqui é o link que está dentro aqui do nosso, está sendo atribuído para dentro do nosso CRC, tá bom? Que é onde a gente define o caminho da imagem. E lembre, pode ser tanto local quanto um link externo. No momento, a gente está vendo com um link externo. Bem, se eu vier aqui e rodar, teremos aqui a nossa imagem, tá? Ela está aqui, ó, tá bom? Temos aqui a nossa imagem. Então, ela carregou, ela trouxe, tá? Bem, a gente já fala sobre a alternativa aqui, sabe? O alt, tá? Eu vou colocar aqui, vou definir aqui o width. A gente define o tamanho dessa nossa imagem, tá? Eu vou colocar aqui a largura dele, eu vou colocar 400. Tá? Já ficou melhor, tá? Se a gente não tá aprendendo CSS, então só mesmo para a gente poder diminuir aqui, para a gente poder ficar visual, tá? Para nós, tá? Então, a gente viu que ele trouxe a nossa imagem e eu diminuí essa imagem. Eu coloquei uma largura de 400, tá? Bem, temos aqui o outro atributo, o alt, tá? E esse atributo, ele é um texto alternativo. Caso essa imagem não apareça, tá? Caso ele quebre, caso ele não encontre, porque essa imagem, lembre-se, ela tá vindo da internet, tá?
Então, ela pode em algum momento deixar de existir, então ela vai deixar de carregar se ela deixar de existir, tá? Eu posso ter aqui um texto alternativo caso ela não carregue, caso aconteça alguma coisa, tá? Então, esse alt aqui, tá bom? Que é um texto alternativo, ele vai descrever a imagem, caso ela não seja carregada, tá? E esse texto também, gente, ele é importante para a acessibilidade. Então, isso vai ajudar leitores de tela, entendeu? A descrever a imagem para pessoas com deficiência visual, tá? Então, ele está aqui por acaso, ele está aqui para uma finalidade, entendeu? Tanto caso não seja carregada a sua imagem, e também porque ele vai ajudar na acessibilidade, tá? Então, aqueles leitores de tela, ele escreve o que tem dentro da nossa tela, tá bom? E quando a gente coloca aqui um alt, a gente ajuda esse leitor, tá? A descrever a imagem para a pessoa que tem ali uma deficiência visual, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que isso aqui é uma imagem de um cachorro. Uma imagem de um cachorro, tá? Então, pronto. Aqui está nossa imagem. Tudo bonitinho. Bora lá. Eu vou fazer o quê? Não vou tirar ele. Vou deixar aí, tá? De exemplo. Vou colocar outra tag image. E novamente funciona do meu jeito. Só que agora, eu não falei que a gente pode definir o caminho da nossa imagem, que pode ser tanto local, único e externo? Bem, esse aqui é único e externo. Agora vamos, eu vou vir aqui, eu vou abaixar essa imagem, vou colocar ela dentro da nossa pasta images, tá? Eu vou fazer assim, eu vou criar uma nova pasta. Vou colocar imagens. Dentro dela, eu vou entrar dentro dela e vou colocar a nossa imagem, tá? Vou colocar fofinho aqui. Pronto, salvei. Se eu vier aqui dentro da nossa pasta, a gente pode ver que uma nova pasta ela foi criada, porque eu criei uma pasta chamada imagens. E que dentro dela nós temos o que eu acabei de abaixar, que é essa imagem aqui, tá? E olha só que legal. Aqui, gente, eu consigo ver também o tamanho dela, a largura e a altura. Então, é 736 por 736, tá bom? Bem, dito isso, eu posso vir aqui, tá bom? E percorrer esse caminho. Como é que eu vou fazer? Eu vou apertar o ponto, vou apertar a barra, tá? E ele já vai trazer para mim o caminho. Eu quero entrar dentro da pasta imagens, tá? E eu quero colocar essa imagem, tá? Fofinho.jpg, tá? Bem, dito isso, eu vou rodar aqui e nós temos aqui a nossa imagem, tá? Ó, ela tá aqui, bem grandona. Vou fazer a mesma coisa que nós fez ali, tá? Para que a gente possa estar visualizando. Vou dizer que ela vai ter 400 de largura, tá? E peraí que faltou. Pronto. Então, pronto. Nós temos a nossa imagem, que agora essa imagem está no nosso computador, tá bom? Um que veio de um link externo e um que está na nossa máquina. Tá? É uma imagem local, tá? Jéssica, se a imagem ela estiver no mesmo local que o arquivo, bora lá, vamos tirar ela de lá, vamos mover ela para fora. Eu não vou precisar ir para dentro de uma pasta, porque ela está no mesmo local. Então, se eu vier aqui e dizer que é fofinho JPG, tá? Só colocar o nome da imagem, ela vai carregar, tá bom? Bem, eu vou voltar de novo ela para cá, para dentro da pasta, tá? Porque é assim que vocês vão trabalhar, tá? Com imagens. Então, vamos deixar da maneira que tá? Coloca o ponto, barra, tá? Se ela tiver mais fora ainda, gente, aí você vai ter que colocar 2 pontos, tá? Ó, vamos lá, vamos aprender a trabalhar aqui com o caminho um pouquinho, tá? Não é o intuito da aula, mas nós já tá aqui falando sobre imagem, eu sei que vai ter muitas dúvidas, tá? Ó, se eu colocar ponto, barra, eu ainda estou aqui dentro, eu consigo ver que eu tenho a pasta image e posso ir para dentro dela, tá? Se eu quero sair daqui, tá? Da nossa
da nossa pasta imagens, tá? Eu posso vir aqui, opa, dar dois pontos, barra, tá? E aqui eu consigo ver todas as pastas que eu tenho. E aí eu consigo entrar dentro dessas outras pastas, tá bom? Ó, tá vendo? Consigo entrar. Bem, dito isso, bora lá, ponto, barra, images, fofinho.jpg, tá? Esse é o caminho da minha imagem. Bem, o que só falta? Colocar uma descrição para nossa imagem, tá? Coisa aqui, tá? Uma imagem fofinha. Lógico que você não ia colocar isso, tá? No seu, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. É que eu só fiquei sem criatividade mesmo, então eu coloquei só uma imagem fofinha. Então, o intuito aqui, gente, é porque você aprende a tag em si, tá? O que é image, tá? Então, a tag image é usada, tá bom? Para você poder exibir uma imagem na web, tá? E nós temos dois atributos, tá? O SRC, tá? Onde a gente vai definir o caminho da imagem, que pode ser local ou um link externo, tá? E nós temos também o atributo alt, tá? Que é um texto alternativo que vai descrever a imagem caso ela não carregue. Mas não somente isso, tá bom? Esse texto também ele é importante para o quê? Para a acessibilidade. Por quê, Jéssica? Porque isso vai ajudar os leitores de tela, tá? A descrever a imagem para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, tá bom? Então, isso não só está não é só por causa que se a imagem ela não carregar, a imagem quebrar, enfim, é também realmente para a parte de acessibilidade, tá? Então, nós aprendemos aqui, tá? A tag image, tá? E eu espero que vocês tenham entendido como exibir a imagem e como percorrer o caminho das pastas, tá? Porque eu vejo que são umas perguntas que sempre os alunos fazem, tá? Em relação a caminhos, né? Como eu vou para tal lugar, né? Como eu pego, como é que eu encontro, como é que eu chamo a imagem que está em tal pasta, né? Então, é percorrendo aqui, gente. Então, isso ajuda bastante se você entender que com dois pontos você sai da pasta onde você está e aí você vai conseguir acessar as outras, tá? E um ponto é que você consegue pegar a pasta que você está querendo entrar, tá? Bem, se essa pasta estiver dentro do mesmo local onde você está, tá? Então, imagens tá o quê? Um índice. Você quer ir do índice para imagem. Passa um ponto, barra, passa imagem e o que você quer selecionar dentro dela. Nesse caso, a gente só tem uma única imagem, então essa imagem aqui, tá? Fofinho.jpg. Bem, dito isso, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!